Hoje eu vou contar algumas memórias afetivas que eu tenho com relação a alguns alimentos para inspirar algumas famílias a como começar a criar esses momentos aí na sua casa. Então, uma das memórias que eu tenho é em relação à melancia e o melão, aquele bem comum que tem um cheiro bem característico, sabe? A minha família é uma família que morava no interior, então a gente cultivava muitas coisas. E uma delas que cultivava era a melancia e o melão. Então, nas épocas das férias escolares, que é justamente a época dessas frutas, a gente ficava brincando, as crianças ficavam brincando, e aí no lanche da tarde, os meus pais, os meus tios iam lá, pegavam uma melancia inteira e um melão, e a gente se reunia todo ao redor de um gramado para saborear aquelas frutas que eram o nosso lanche da tarde. E aquele momento era um momento muito divertido, porque estávamos todos reunidos, conversando, brincando, dando risada e assim por diante. Outra memória afetiva é em relação a alguns legumes, e bem característico, assim, em relação principalmente ao caroço do repolho, também a casquinha de polenta. Por quê? Porque eu sou a filha mais nova, enquanto a minha mãe estava preparando o almoço, normalmente eu estava ali perto dela, dizendo que estava com fome, que queria comer alguma coisa. E para não estragar, entre aspas, né, a minha refeição do almoço, a minha mãe me dava alguma coisinha para mim ir comendo. E normalmente quando ela estava preparando a salada, por exemplo, do repolho, ela cortava aquele talinho lá do meio do repolho e dava para mim comer. Assim como acontecia com as casquinhas da polenta e assim por diante. E para mim, o sabor do caroço do repolho é um dos meus alimentos preferidos, justamente por conta dessa memória afetiva. E a terceira memória afetiva é que nós sempre tivemos horta, né? Os meus pais sempre tiveram uma horta para cultivar alguns legumes, saladas e assim por diante. Então eu sempre ia junto com a minha mãe, ia junto com a minha avó, com meu pai, enfim, a gente ia lá para a horta, colher a salada que ia ser feita no dia ou dia seguinte, enfim. E eles me incentivavam que eu pegasse, por exemplo, uma folhinha de alface para comer ali na hora, fazer colher, né? Comer o tomate cereja é uma coisa que eu amo de paixão, que tirava na hora e já comia também. E também a cenoura, porque normalmente tirava ali da terra, era algo mágico naquele momento, né? Totalmente diferente, então só tirava a terra e ia comendo. Então esses, especificamente a alface, tomate cereja e a cenoura crua são também os meus alimentos preferidos por conta dessas memórias afetivas. E você, quais são as suas memórias afetivas? Escreve aí nos comentários para inspirar ainda mais as famílias.